no mini curso de hoje, a gente vai abordar um pouco da espectroscopia direcionada à região do ultravioleta visível, né, o VVIS, com foco nas análises de líquidos e sólidos. A gente vai fazer primeiro uma introdução, relembrar um pouco do que seria essa parte da espectroscopia, e em seguida a gente vai tratar alguns dados que nós obtemos dentro desse tipo de análise, tanto para sólidos, né, para obter valores de energia proibida de semicondutores, quanto para líquidos, né, direcionados a os resultados dos testes fotocatalíticos, que são duas coisas que o nosso grupo, no geral, né, trabalha bastante. Então, fazendo um pouco dessa abordagem, eu trouxe para vocês alguns conceitos, né? Esse primeiro aqui é sobre a espectroscopia de absorção, que ela acontece quando a radiação ela passa através da camada de um material no estado sólido, líquido, ou até mesmo no estado gasoso, né? E algumas frequências dessa radiação que foi incidida sobre esse material, ela é removida por um processo que nós chamamos de absorção, né? Esse processo é um processo no qual a energia eletromagnética ela é transferida para os átomos, para os íons, ou até mesmo para moléculas que compõem certas amostras. Então, aqui nesse diagrama, a gente tem que, por exemplo, uma determinada amostra, ela absorve energia na região do infravermelho, então acontece um processo que nós chamamos de processo de transição, e essa transição acontece dentro do mesmo nível eletrônico, como nós podemos ver, né? O que resulta numa transição de vibracional, né? Ou seja, essa molécula, essas amostras, elas absorvem energia na região do infravermelho e os átomos começam a sofrer determinadas tipos de vibração, seja de alargamento das ligações, ou seja, de flexões, enfim, sofrem algum tipo de deformação, né? Agora, quando essas amostras absorvem energia na região do visível ou do ultravioleta, acontece o processo que nós chamamos de transição eletrônica, que já acontece em subníveis diferentes, como a gente pode ver. Então, aqui dentro dessas duas regiões, a molécula absorve energia, os elétrons presentes nos níveis fundamentais, eles são excitados para os níveis de maior energia, e no final esses elétrons eles retornam para o nível de menor energia. E com esse retorno do elétron, né, com esse retorno, acaba que alguma quantidade de energia é liberada novamente para o meio, né? E essa é a energia que nós vamos estudar dentro da espectroscopia de absorção. Tanto a que é liberada, quanto a que é absorvida pela amostra. Dentro da espectroscopia, a gente trata também da espectroscopia óptica, né? Que consiste na interação da radiação eletromagnética, seja essa radiação na região do ultravioleta, do visível ou do infravermelho, né? Essa interação ela acontece com a matéria no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, aqui a gente tem um esquema representativo onde nós temos uma amostra, né, que ela pode estar em qualquer um desses estados físicos, né, e uma radiação eletromagnética incide sobre essa amostra. Então, uma porcentagem dessa radiação incidente, ela vai ser transmitida através da amostra, né, que é a intensidade transmitida, ou outra parte dessa radiação pode ser refletida, pode ser também uma parcela dessa radiação espalhada, e uma que a gente utiliza bastante para os nossos estudos, que é a radiação que é absorvida pela amostra, né? Então, assim, dependendo do foco do seu estudo, você pode trabalhar com qualquer um desses tipos dessas radiações, né? Seja a radiação transmitida, refletida, espalhada, ou até mesmo a radiação que é absorvida pela amostra. Então, através dessa relação, a gente pode obter qualquer um desses valores, né? Tendo o valor da intensidade da radiação inicial, né? A radiação incidente. Então, dentro do campo da espectroscopia óptica, que aborda tanto a vibracional quanto as de transições eletrônicas, né, a gente tem algumas vantagens dessas técnicas, né? São técnicas que possuem baixo custo, né, de análise, uma boa sensibilidade, é de fácil operação e os equipamentos são robustos. Alguns equipamentos são tão pequenos que a gente considera o equipamento como portátil, né? Então, ela possui algumas dessas vantagens e, devido a essas vantagens, suas aplicações
se dão de modo geral em várias áreas, né, de pesquisa. Então, algumas aplicações gerais, nós temos aqui como a detecção de cores de compostos, né, bem como a detecção dos grupos cromóforos dessas moléculas presentes nesses compostos, também na detecção de íons metálicos e assim por diante. Então, são muitas aplicações, né, que a gente pode utilizar essas técnicas de espectroscopia óptica para poder caracterizar materiais e descobrir algumas outras questões. Dentro da instrumentação da espectroscopia óptica, esse esquema é um esquema geral, né, onde nós temos uma fonte de radiação. Essa fonte de radiação, ela irá passar por um seletor de comprimento de onda, né, que irá selecionar apenas o comprimento de onda que a gente quer que chegue na amostra, né, que interaja com a amostra. Então, esse seletor ele vai separar o comprimento de onda que nós desejamos realizar a análise. Esse comprimento de onda dessa radiação irá atingir a amostra, essa amostra pode estar, como eu já disse, no estado sólido, líquido ou gasoso, e após isso, após a interação da radiação com essa amostra, o detector irá agir, né? Ele irá obter essas informações, ou seja, a intensidade da radiação que é transmitida, que é absorvida, e após essa detecção, o equipamento irá processar esse sinal, e esse sinal processado irá ser transferido para um leitor de sinal, que é onde a gente vai obter as informações, né? Esse sinal processado. Então, dentro da espectroscopia óptica, a gente aborda tanto a espectroscopia na região do infravermelho, como do ultravioleta visível. E a gente vai focar nesse mini curso na espectroscopia na região do ultravioleta visível. Então, dentro do ultravioleta visível, a gente tem um equipamento que nós chamamos de espectrofotômetro de UV-Vis, né? Essa imagem aqui é do equipamento que nós temos aqui no nosso laboratório, né? É um equipamento da Shimadzu, o UV2600. Esse equipamento, ele possui duas células, né? Duas esferas, então a gente pode analisar tanto líquidos, né? Amostras em estados líquidos, como também em estado sólido, né? Dentro da análise de materiais líquidos, a gente tem uma esfera dedicada, né? Onde nessa esfera a gente acomoda cubetas, que são recipientes onde nós iremos adicionar a amostra a ser estudada. Essas cubetas podem ser de diversos materiais, né? Tanto de vidro como de quartzo ou plásticos. É mais comum nós utilizarmos as cubetas de quartzo, porque não tem tanta interferência, né, no sinal. E é necessário um padrão de referência. A gente tem aqui, dentro dessa esfera, duas cubetas, né? Essa primeira cubeta, a gente adiciona a amostra a ser analisada, e nessa segunda, a gente adiciona um padrão de referência. Mas o que seria esse padrão de referência? Geralmente, o que nós utilizamos para analisar aqui são soluções de corante, soluções de fármacos, pesticidas, herbicidas, e essas soluções, elas são produzidas a partir de um solvente, né? Então, quem é o solvente? É a água. Então, a gente utiliza a água aqui nesse padrão de referência. Agora, se o solvente for álcool ou qualquer outro derivado, então a gente tem que utilizar o mesmo solvente que foi constituída a solução, que foi preparada essa solução. Então, é necessário um padrão de referência, como eu já disse. Além disso, os parâmetros que podem ser utilizados para realizar as análises em estado líquido são esses, né, de absorvância ou de transmitância. Geralmente, nessas análises, nós utilizamos mais esses dois tipos de parâmetros aqui, absorvância e transmitância. Agora, com relação às análises de materiais sólidos, né, a gente já tem uma esfera apropriada também para sólido, que é essa esfera aqui, onde nós não temos mais o uso de cubetas, nós vamos utilizar um porta-amostra específico, que é esse porta-amostra aqui. Então, a gente vai adicionar a amostra em estado sólido aqui dentro, né, e adiciona esse vidrinho em cima para que a amostra não caia dentro do equipamento. Então, esse porta-amostra, ele é alocado nessa região aqui do equipamento, ó. A gente tem 4 parafusos, deixa eu dar uma ampliada aqui, para ver melhor.
Então, aqui dentro da esfera de sólidos, a gente tem esses 4 parafusos, né? Nesses 4 parafusos é possível a gente acomodar aqui um porta-amostra, né? Só que esses 3 aqui, ó, esse aqui, esse outro e este daqui são os porta-amostras onde ficam as amostras contendo sulfato de bário, que são as amostras referências. Então, a gente não mexe nesses 3 porta-amostras aqui, né? Eles ficam fixos. O único que a gente manipula para poder trocar a amostra ou colocar outro material é esse aqui. Então, diante disso, os parâmetros que a gente pode utilizar para realizar as análises no estado sólido são os parâmetros de absorvância. Então, a gente pode ver aonde o material sólido absorve energia, a reflectância, onde ele reflete, e também a transmitância. Então, aqui no estado sólido, nos materiais de estado sólido, né, análise de sólido, a gente pode atribuir um parâmetro a mais. A instrumentação do espectro fotônico de UV-Vis, ela é muito parecida com a instrumentação da espectroscopia óptica em geral, né, onde a gente tem uma fonte de radiação, uma fonte de luz. No caso do equipamento que eu relatei anteriormente, nós temos 2 lâmpadas como fonte de luz, uma lâmpada de deutério, que emite na região do ultravioleta, e uma lâmpada de tungstênio, que emite na região do visível, né? Somando essa faixa no espectro eletromagnético, a gente tem desde 200 até 800 nanômetros, né, na região do comprimento de onda. Então, é uma região bastante grande que dá para a gente observar uma série de interações com diversos tipos de moléculas. Então, essa fonte de radiação, ela passa por um monocromador, que é aquele separador do comprimento de onda, né? Então, esse dispositivo é capaz de separar a luz policromática, né, e restringir apenas uma luz monocromática. Então, aqui nessa imagem, a gente tem diversos comprimentos de onda, de diversas cores, mas o monocromador separou apenas o feixe que emite na região do amarelo. Então, essa radiação, ela atinge a amostra, né? Essa amostra, como eu já falei, pode estar no estado líquido ou sólido. Se for o estado líquido, ela vai estar dentro da cubeta, e aí, ao ter a interação entre a fonte de radiação com a sua amostra, né, o detector irá captar esses sinais, principalmente do que é transmitido, a intensidade que é transmitida da radiação, e após isso, esse detector irá processar esses dados e transferir para o visor, né? Geralmente, todos esses resultados obtidos dentro do espectro fotônico, eles são dados na forma de gráficos de linha, que nós chamamos de espectros. Partindo um pouco dessa parte de introdutória, né, agora a gente vai, de fato, para a aplicação, né, específica no mini curso, né? Nós vamos trabalhar tanto com sólidos, né? Aqui a gente vai trabalhar para descobrir tanto a região de absorção de energia de semicondutores, que são, geralmente, o que nós utilizamos são óxidos semicondutores, como também a energia de banda proibida desses semicondutores, nós chamamos de band gap, né? Então, a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Eu vou falar para vocês como que é realizado a análise, né? E a partir do resultado dessa análise que a gente vai trabalhar no Origin, né? Que é o nosso software de tratamento de dados, né? Estatísticos. Então, assim, dentro da aplicação específica de sólidos, a gente determina um material semicondutor, por exemplo. Esse material, ele está na forma de pó. Então, a gente precisa ter aplicar um tratamento prévio para essas amostras. Geralmente, nós pulverizamos, né, trituramos, para que fique uma amostra homogênea e um pó bem fino, né? Esse pó é adicionado dentro do nosso porta-amostra, e a lente, essa lentezinha que também é de quartzo, ela é adicionada em cima, para que esse pó não caia dentro do equipamento. Após isso, esse porta-amostra, ele é adicionado dentro do equipamento, dentro da esfera, como eu já disse, nessa parte aqui da frente do porta-amostra, né, à esquerda. Eu vi durante essa semana que algumas pessoas estavam colocando a amostra nessa região de trás aqui da esfera,
ou então nessa parte direita aqui, o que é errado, né? A gente só troca apenas essa parte da esquerda aqui da frente. Então, a amostra, o porta-amostra é adicionado dentro, e essa esfera é para estar dentro do equipamento, conectado ao computador. Então, geralmente, nós utilizamos a absorvância, o parâmetro de absorvância, para encontrar a região de absorção de energia desse semicondutor ou de algum outro tipo de material sólido, né? E nós utilizamos também a reflectância e a transmitância para encontrar, para estimar os valores de energia de banda proibida. Eu dei um ênfase aqui para a reflectância, porque quando nós trabalhamos com material sólido, na forma de pó, a gente utiliza a reflectância porque nós utilizamos equações matemáticas de Kubel-Kamunck. Mas é possível também estimar os valores de energia proibida, de banda proibida, para filmes, né, que são materiais imobilizados, então, filmes finos. Só que nesse caso dos filmes, nós utilizamos o parâmetro de transmitância, porque aí nós já utilizamos as funções de Taupe para estimar esses valores. No mais, a análise é realizada dentro desse intervalo, né, em comprimentos de onda de 800 a 200 nanômetros. Então, é feita uma varredura completa para a gente poder ter um espectro completo. Então, o resultado dessa análise é um espectro, como a gente pode observar aqui, né, um espectro de reflectância. Como eu disse, nós iremos utilizar o parâmetro para análise e para estimar os valores de banda proibida, de energia de banda proibida. A gente vai utilizar os parâmetros de reflectância e aplicar as funções matemáticas de Kubel-Kamunck. Aqui a gente tem uma expressão de Kubel-Kamunck, né, onde esses valores de band gap eles são obtidos através da razão do coeficiente de absorção molar pelo o fator de dispersão de luz. Então, a gente observa que esses dois termos, é possível obter esses dois termos a partir dos valores de reflectância. Então, nós realizamos análise, né, com parâmetro de reflectância justamente para encontrar esses dois termos aqui, essas duas constantes que são bastante importantes para a gente estimar os valores de energia. Além dessa expressão, a gente relaciona com essa outra expressão, né, que nos dá os valores de energia, né, através dessa fórmula, e aí, combinando essas duas formas, essas duas expressões matemáticas aqui, a gente chega na expressão que é utilizada para estimar o valor de band gap, né, onde nós temos, nesse primeiro termo, as funções de Kubel-Kamunck, né, e no segundo termo a gente tem a energia. Esse C2 aqui é uma constante, então, que vai só, como a gente já vai ter esse valor aqui dessa primeira parte da equação, e o valor de energia, então sobra só o valor de energia de band gap. Eu vou parar aqui a apresentação e a gente vai agora para o Orange, né, fazer o tratamento desse dado aqui. Então, aqui é o Orange, né, é um programa bem simples, mas que tem muitas funcionalidades, né, e dentro dessas funcionalidades é tratar esses espectros, né, no formato de linha. Então, eu vou importar aqui um arquivo de uma análise que foi realizada, que eu realizei. É um espectro de reflectância dessa amostra aqui, de óxido de níquel e óxido de zinco. Vou importar, né? E a gente tem aqui as duas colunas. Na primeira coluna, nós temos o comprimento de onda. A gente percebe que a análise foi realizada de 200 nanômetros até 800 nanômetros. Então, a faixa máxima que o equipamento consegue detectar, né? Então, nessa primeira coluna, a gente tem os comprimentos de onda. E na segunda, a gente tem a reflectância em porcentagem. Então, eu vou plotar esse gráfico aqui, vou gerar o gráfico para vocês verem, né? No equipamento, a gente obtém essa informação aqui, né? Como eu já disse, é um gráfico de reflectância, ela está em porcentagem. Só que se a gente for traçar qualquer reta nesse gráfico, a gente vai chegar aqui que no eixo X está em comprimento de onda e não em energia. Então, é necessário a gente aplicar as funções de Kubel-Kamunck em cima desse gráfico de reflectância
desse espectro, para a gente obter, né, o valor de energia de banda proibida. Então, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou adicionar aqui algumas colunas, né, para que a gente possa dar início a esse tratamento de dados, né. Observem que nessa linha aqui a gente tem a opção de funções. Então, é aqui que a gente vai adicionar as funções matemáticas, né, para poder tratar esses dados. Então, o primeiro passo a se fazer é a gente encontrar o valor de energia, né, em eletrovolts. E eu vou encontrar esse valor de energia em eletrovolts convertendo esse comprimento de onda. Então, para isso, basta a gente colocar aqui esse valor de 1.240 dividido pelo comprimento de onda, que é aquela razão lá da fórmula da energia, né? Envolvendo o comprimento de onda, as constantes de velocidade. Então, a gente tem esse valor aqui dividido pelo comprimento de onda. Como eu quero dividir esse valor por todos esses outros valores aqui, então eu vou selecionar a coluna. Então, eu coloco aqui por de a coluna A que eu quero tratar. Então, a gente observa que essa razão aqui, ela é realizada para todas as linhas, né, para todos esses valores em comprimento de onda. Como aqui está no eixo X, eu quero que a energia fique em eixo X também, então eu vou transformar do eixo Y para o eixo X. Então, está tudo certinho aqui agora. Agora eu vou encontrar. Deixa eu colocar aqui na apresentação novamente. Eu disse para vocês que essa função de Kubel-Kamunck, ela pode ser obtida, né, através da razão do coeficiente de absorção molar pelo fator de dispersão da luz. Então, a gente vai encontrar esses dois valores aqui, tanto do coeficiente como o fator de dispersão. Então, para encontrar o valor da constante de absorção molar, né, a gente usa essa funçãozinha aqui, 1 menos o valor da reflectância elevado ao quadrado, né? Aqui a gente usa apenas a reflectância. Como nós temos aqui que a reflectância está em porcentagem, então a gente tem que transformar para a reflectância, tirar de porcentagem. Então, a gente vai transformar, né, essa reflectância que está em porcentagem em um valor normal. Então, a gente pega a coluna B e divide por 100. Então, aqui a gente já tem um valor de reflectância normal e já podemos estimar tanto o valor do coeficiente de absorção molar, né, que como nós vimos, é 1 menos o valor da reflectância, então a gente coloca aqui por de D e elevamos esse valor ao quadrado. Deixa eu botar só outro parêntese aqui. Então, 1 menos a reflectância elevada ao quadrado. Menos ou de D elevado ao quadrado. Pego novamente. É só o parênteses, Fernando. Ou a coluna D elevado ao quadrado. Não deu também. Deixa eu ver aqui o que pode estar acontecendo. Tá faltando um parêntese fechando, crescente. Depois do 2. Isso. Tá aqui, direitinho. Então, a gente já tem aqui o valor do coeficiente de absorção molar, né? Que a gente viu que é 1 menos a reflectância elevado ao quadrado. E agora a gente vai estimar o valor do fator de absorção, do fator de dispersão da luz, que é 2 vezes a reflectância.
Então, a gente bota aqui, né, que é o S, bota 2 vezes o code D, 2 vezes da reflectância. Pronto. A gente já tem agora o valor do coeficiente, né, do fator de dispersão e do coeficiente de absorção molar. Então, agora nós vamos estimar o valor da função de Kubel-Comunica mesmo, que é o FR, né, que é a divisão de K por S. Então, a gente tem aqui a coluna E dividido pela coluna F. Então, esse é o valor aqui da constante de Kubel-Comunica, né? A gente poderia já estimar o valor a partir daqui, só que estaria errado, né? Se a gente colocasse o gráfico em energia versus esses valores aqui. Porque ainda está faltando a gente multiplicar, né? Segundo essa última equação aqui, multiplicar esse valor do parâmetro de Kubel-Comunica pelo valor da energia e elevar ao quadrado. Então, está faltando só mais esse passo. Então, a gente teria aqui o F, R, né, que é de Kubel-Comunica, vezes HV, que nos dá energia. Então, quem é o FR, né, o valor de Kubel-Comunica, que é a coluna G, nós iremos multiplicar pelo valor da energia, que é a coluna C. Então, a gente coloca aqui coluna C. Como a gente sabe, né, já é para saber, pelo menos, esses materiais semicondutores, eles podem apresentar tanto transições de energia diretas, como transições de energia indireta. Então, dentro dessa função, dentro dessa expressão, como que nós diferenciamos o tipo de transição? É a partir desse índice aqui. Vou dar uma aumentada aqui. A partir desse número aqui, olha. O índice 2, né? Então, quando a gente tem transições diretas, nós utilizamos o índice 2. Quando nós temos transições indiretas, nós utilizamos o 1 sobre 2. Então, como nós iremos estimar os valores tanto para as transições diretas como para as transições indiretas desse semicondutor, então a gente vai estimar aqui, ó. Primeiro a gente coloca esse aqui como direto, né? Então, eleva a 2. Eleva a 2. E nesse segundo aqui, a gente pense como transição indireta. Então, eleva a 1 sobre 2. A gente observa que os valores eles já mudam, né? Os valores de transição direta eles já são um pouco maiores que os das transições indiretas. Eu vou colocar aqui para não confundir. Direta. E aqui, como indireta. Bom, agora nós vamos criar um gráfico, né? Plotar um gráfico desse valor aqui, do primeiro termo da equação, com o segundo termo da equação, que é o valor de energia. Então, a gente cria um gráfico de linha, né? E esse gráfico ele vai apresentar esse perfil. Geralmente, os gráficos de energia de banda proibida, que são de transições diretas, eles têm esse decaimento mais acentuado, né? É uma diferença. Então, a gente deixou fechado aqui só esse gráfico. Vamos trabalhar só com essa parte aqui, essa região entre 2 e 4, porque eu já vi na literatura que esse material, é sempre importante a gente dar uma olhada na literatura para saber onde que esse material absorve energia e também os valores próximos de energia de band gap dele, né, intervalos. Então, para esse material aqui, ele é entre 3 e 3,5 electrovolts. Então, nós vamos dar um foco nessa região aqui do gráfico. Vou mudar aqui a escala, vou botar de
2,5 até 4, mais ou menos. Deixa eu ver se já está um tamanho bom. E dá para colocar até 3 aqui, para ficar melhor de visualizar. 3 a 4, né? E a gente vai mudar agora a escala vertical, né? Vamos colocar de 0 até 10. Deixa eu ver se o gráfico já dá uma melhorada. Sim, deu uma melhorada. Vou mudar aqui a largura dessa linha, para ficar melhor para a gente observar. E a gente tem o óxido de níquel com óxido de zinco, né? Transição direta. Vou mudar a escala aqui, só para a gente observar melhor onde que vai dar o nosso valor de energia. Vou botar 0,2. Melhor. E aqui eu vou botar 2. Pronto, a gente já mudou. Aqui a energia. O fóton em electrovolt. E aqui está certinho. E a gente tem FR, né? HV. Isso tudo elevado a 2, porque são transições diretas. Então, para a gente estimar, né, o valor de energia proibida, onde essa energia está no eixo X, a gente poderia muito bem traçar uma reta, né, cortando o eixo X aqui. Só que isso aumentaria muito o nosso erro, né, porque em seta a gente não tem assim, um valor mais preciso. Então, vamos restringir essa região aqui, de onde a gente quer que faça um fit linear para poder dar um valor mais correto. Então, eu vou restringir aqui a região. Vou traçar um fit linear, e esse fit linear vai me dar um índice de qualidade para saber se ele foi bom, se não foi. E aí, se for bom, a gente permanece com esse fit aqui, senão a gente tem que alterar a posição. Então, eu acredito que pelo índice de qualidade aqui, desse valor do R-square, que foi de 0,99, eu acho que considera um valor bom, né? O valor ótimo para essa reta aqui desse fit linear seria mais próximo de 1 possível, então a gente tem 0,99, eu acho que já é um valor muito bom, né? Então, aqui a gente fez o fit linear. Nós agora vamos clicar aqui para extrapolar essa linha até ela cruzar o eixo X, né? Então, vamos em análise, matemática, extrapolação. Vamos extrapolar o valor mínimo aqui, colocar 1, né? Então, ele já extrapolou esse valor. Vou botar tracejado para não confundir. Aqui é a extrapolação do fit linear. E é bom também a gente sempre colocar em evidência o valor do R-square, né? Para que fique comprovado que esse valorzinho ele está, é um índice de qualidade que está bom, está na média, né? 99478. Então, colocando esse valor aqui dentro da nossa legenda, a gente já pode apagar essa tabelinha.
Então, como é que eu vou saber o valor da energia de band gap? É onde cruza o eixo X quando o valor de Y é zero. Então, o valor de Y aqui está no zero, está marcado no zero. Então, onde cruzar o eixo X aqui é o nosso valor de energia proibida. Então, eu acredito que seja aqui, né? Então, o nosso valor em X, ou seja, em energia de 3,39 eletronvolts. Então, já posso até colocar aqui que o nosso valor de energia de gap é de 3,39 eletronvolts. Então, a gente, de forma bem rápida, né? Acho que vai ficar salvo o mini curso, então fica melhor para vocês reverem depois, né? Com mais calma, como faz cada passo a passo. E como é muita coisa, não tem como a gente fazer muito devagar. Então, o nosso valor de energia de band gap, energia de banda proibida, para transições diretas é de 3,339 eletronvolts. A gente vai observar, né, aqui esse gráfico, e a gente vai observar que para a transição indireta, né, esses valores eles são muito menores. Então, a gente percebe até aqui pelos valores desse primeiro termo da equação, né, da relação. Então, a gente seleciona novamente o valor da energia como eixo X e essa outra coluna como eixo Y, né, para a transição direta, e vamos novamente gerar o gráfico. É um gráfico que tem um perfil diferente do anterior, né, mas é assim mesmo. Vai fechar novamente aqui o gráfico, né? Vamos agora dar um zoom nessa região, também entre 3 e 2, que é a região que eu observei que esse material possui, né, o valor de energia de gap. Eu vou botar de 2 até 3. E aqui no eixo Y, né, na vertical, eu vou colocar de 0, que é onde a gente vai estimar o valor de energia de band gap, até 10. Deixa eu ver se 10 já dá um... Peraí. Coloca de 0 a 1, Fernando. Isso. Pronto. Botei abaixo de 1, né? Botei menos 1. Show. Pronto, vou colocar 0 aqui. Pronto, já tem aqui o nosso perfil do gráfico, né? É um perfil mais diferente que aquele outro, né? Vou renomear aqui para a gente não se perder. Óxido de níquel, óxido de zinco indireto. A gente vai fazer os mesmos procedimentos, tá bom? Eu só vou dar a escala aqui para a gente ter uma coisa mais bonita. Tá 0,2. Então, aqui a gente vai restringir também a região onde vai fazer o fit linear. Vou colocar aqui. Aqui mais ou menos, então essa região. Vou realizar um fit linear nessa região aqui, que eu delimitei, para a gente saber se o índice de qualidade deu próximo de 1 também. Pronto, a gente teve um índice aqui que deu de 0,99 também, então é um valor bom. Aqui a gente tem o fit linear. Esse fit linear, a gente pode fazer a extrapolação para saber onde vai cruzar o eixo X. Também. Vou diferenciar a extrapolação do fit linear. E adicionar aqui o nosso índice de qualidade. A DJ
mais. Espere. Foi de 0,99539. Foi um valor bom. Feito isso, vou excluir para não ficar tão poluído. Agora, para saber onde, só clicar aqui para descobrir o valorzinho, né, do nosso gap indireto. Ele deu menor, 2,29, bem menor. Então, nossa energia de gap, 2,29 eletronvolts. A setinha aqui para indicar o local. Então, aqui a gente tem a energia de fóton, em eletronvolts. E aqui a gente tem a nossa função de Kubel-Rossby, F, HV. E ela é indireta, então 1 sobre 2. Então, basicamente, os procedimentos que nós realizamos dentro desses espectros de reflectância difusa, utilizando as funções de Kubel-Rossby para estimar esses valores de gap, é isso que eu realizei aqui, né? A gente obteve tanto os valores de gap direto como indireto, a gente percebeu uma redução nesses valores, o que é comum, né? Geralmente os valores de gap indireto, eles são menores, né? Essas transições possuem um valor de energia menor que o do direto. Lembrando que aqui dentro do programa dá para a gente exportar esses gráficos, a gente pode exportar ele diretamente para o Word ou no formato de figuras, né? Mas não vou salvar, né? Porque a gente vai realizar um outro teste, que no caso é para análise de materiais líquidos, né? Dentro do nosso laboratório, né, do nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha muito com a questão de aplicação desses semicondutores, desses óxidos, na degradação, na fotodegradação de compostos orgânicos, seja esses compostos orgânicos corantes, seja fármacos, pesticidas, herbicidas. Então, geralmente, o que se faz é o mesmo processo, né? Só muda mesmo o poluente e o material que a gente utiliza para degradar e a fonte de radiação que é utilizada, né? Dentro desse processo. Mas, para realizar a análise, né, desses processos de degradação, a gente utiliza mesmo uma solução, um problema, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma solução de corante. De início, essa solução ela precisa ter uma concentração de referência, uma concentração conhecida, né? E nós utilizamos apenas a fase líquida, né? O sobrenadante desses testes que são realizados. Então, esse sobrenadante, essa amostra líquida é adicionada dentro da cubeta, a cubeta é colocada dentro da esfera que está dentro do equipamento. Aqui a gente pode colocar os parâmetros de absorvância, com uma leitura nessa região de comprimento de onda de 800 a 200. E manda o comando para o equipamento realizar a análise. No final da análise, a gente também tem o resultado na forma de espectros, ou seja, gráficos de linha. E é justamente esses espectros que nós iremos tratar também dentro do software Origin, né, para obter algumas informações, como a região de absorção dessas soluções problemas, as curvas de degradação dos testes catalíticos e também os parâmetros cinéticos desses testes. Então, para fazer uma introdução, não ficar tão vago nessa questão do teste catalítico, eu propus uma metodologia para explicar basicamente o que é realizado dentro desses testes, né? Inicialmente, nós preparamos uma solução-problema, né? Essa solução pode ser a partir de um corante, de um fármaco ou pesticida, né? No caso dos corantes, aqui no nosso laboratório, nós temos algumas soluções que nós chamamos de soluções-mãe, que é uma solução bastante concentrada, e o passo que a gente faz é realmente só rediluir essa solução. Então, geralmente as soluções estão numa concentração
bem alto, de 10 a menos 3 molar, então a gente coleta 1 ml dessa solução, né? Redilui, né, em 100 ml de água deionizada, para que não haja nenhuma interferência de íons ou qualquer outro agente, né? E após essa rediluição, a solução está pronta, né? Isso aqui é um ensaio feito para a solução de corante rodamina B, que é um corante que absorve na região do visível, né, e tem uma coloração rosa. Então, essa solução de concentração a 10 a menos 5 mol por litro, ela é empregada nesse processo catalítico, né? Dentro desse processo de fotocatálise, esse processo de degradação, o que a gente utiliza é basicamente uma proporção de 1 ml da solução problema, né? Ou seja, do corante, solução de corante, para 1 ml do catalisador, para 1 miligrama do catalisador, né? Esses dois são colocados juntos dentro de um becker, dentro de um reator, né, específico. A gente também busca sempre dispersar nessa solução por ultrassom, por um, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, mesmo só para dispersar o catalisador dentro da solução, né? Após esse passo, essa mistura reacional, ela é adicionada dentro do sistema catalítico, né? Já é muito relatado na literatura, né, que é sempre bom a gente deixar essa solução sobre a agitação eletromagnética para que o catalisador esteja sempre em contato com as moléculas do corante e vice-versa, né? E que ele fique um tempo no escuro, né, sem a utilização da luz, para que a gente perceba, né, o equilíbrio de adsorção, dessocção dessas partículas, que é a interação entre o catalisador e as moléculas do corante. Então, geralmente, para o corante rodamina B, a gente observa muito nas literaturas que as pessoas sempre deixam um tempo de 30 minutos, né? Então, dentro de 30 minutos, essa solução fica, né, reagindo no escuro, né? Após esse tempo de 30 minutos, o sistema é irradiado. Então, baseado no estudo que a gente fez anterior para descobrir essa energia necessária para ativar o catalisador, né? A gente faz esse teste justamente para saber qual tipo de fonte de radiação, ou seja, qual tipo de lâmpada é necessária para que esse fotocatalisador, para que esse semicondutor, esse óxido, ele seja ativo. Então, fazendo aqueles cálculos anteriores, descobrindo aquelas energias, a gente vai saber o tipo de lâmpada apropriada, né? Então, após irradiar esse sistema, lembrando que tanto com o sistema já irradiado, quando o sistema não estava irradiado, estava no escuro, a gente coleta algumas alíquotas, né? Essas alíquotas, geralmente é de 2, 3 ml, né? Elas são centrifugadas ou filtradas para que a gente remova a parte sólida, né, da solução, a fase sólida, e fique só com a fase líquida, né, que no caso é a fase do corante, a solução. E aí essa alíquota, né, essa parte líquida e sobrenadante, que é analisada pelo espectrofotômetro de Vervis. No final de todos esses testes, a gente geralmente obtém curvas, né, as curvas de absorção, ou seja, os espectros de absorção. Geralmente, nós fazemos a análise da solução inicial do corante, dessa solução problema em si, né? E essa concentração dessa solução, ela deve ser conhecida, como eu já disse. Geralmente é 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, essa primeira curva aqui que nós chamamos de padrão é referente a essa concentração inicial conhecida, né? E nós percebemos que as curvas, a intensidade de absorção dessas curvas, elas vão decaindo à medida que o tempo vai aumentando. O tempo reacional vai aumentando. Então, de acordo com a lei de Lambert-B, né, a gente tem lá nas equações que essa absorvância ela é diretamente proporcional à concentração. Então, a partir daí, a gente já estima que esse decaimento aqui dessas curvas de absorção é por conta da redução da concentração das moléculas de corante dentro da solução. Então, a gente presume que o seu semicondutor ele está degradando essas moléculas de corante. Então, a partir dessas curvas que a gente vai ver, tanto as curvas cinéticas, né, as leis de velocidade dessas reações, como também as curvas de degradação e também a porcentagem de degradação. Então, é realizado todo esse teste para poder obter
essas informações na forma de espectro, né, desses gráficos de linha, e é a partir desses gráficos de linha que a gente vai iniciar agora a nossa segunda parte do mini curso, né? Vou iniciar o Orange. Então, no estudo anterior, né, a gente abriu apenas um arquivo, né, que foi o arquivo em reflectância. Nesse aqui a gente vai abrir uns 10 arquivos, 11 arquivos, não estou lembrado. Então, a gente vem aqui em File, Import, né, múltiplos arquivos. Vai selecionar agora a pasta que está, né? Lembrando que o equipamento ele pode salvar em vários formatos, né? Então, esse .spc é o formato que abre diretamente no computador, que tem o programa. E esse TXT aqui é o que nós utilizamos. Então, vamos abrir todos eles aqui. Posicionar. Esperar o programa responder. Então, ele abriu aqui todos os nossos arquivos, né? A gente percebe que todos esses arquivos, eles possuem duas colunas. A coluna relacionada ao eixo X é uma coluna que nos dá informação a respeito do comprimento de onda, né? Vou nomear aqui. Comprimento de onda. Esse comprimento de onda é em nanômetros, né? E em todas as colunas B, a gente tem as informações a respeito da intensidade de absorção, né? Então, percebam que todos esses arquivos possuem uma coluna que é igual, né? Que é essa coluna em comprimentos de onda. Então, o que nós vamos fazer é adicionar algumas outras colunas aqui e copiar todas as colunas relacionadas ao eixo Y desses outros arquivos e ir colando aqui. Então, por exemplo, deixa eu procurar só o arquivo que tem menos 30, certo? Aqui é o arquivo padrão, né? Então, deixa eu nomear aqui padrão, para que a gente não se perca lá no final. Vamos copiar aqui a coluna B. Já podemos ir fechando para deixar menos poluído, né? Então, aqui a gente está menos 30, menos 15. Esse menos 30, menos 15 é a quantidade de minutos que ficou no escuro. Então, a gente coloca o sinalzinho de negativo para diferenciar. Então, temos aqui agora o 5, acho que é esse aqui. 80. 5 está aqui. Vamos copiar. Coluna Y. No 5, já tínhamos sistema irradiado, né? O número aqui já está positivo. A gente faz isso com todos. Um pouquinho chato esse processo, mas 5, 10, 5, 10, 20. Vou fazer aqui rapidinho. 20, 30 minutos. E os 10 é esse aqui. Tem uma funçãozinha aqui no programa que dá para fazer isso já automático, mas eu nunca consegui aprender como que faz. Eu vou dar umas olhadas para saber como faz isso, que já diminui muito o tempo, né? Tá acabando. Aqui hoje 50 minutos.
adicionar mais duas colunas para 70, gráfico de 70 e de 80. E o último de 80. Então, como eu disse, a gente tem uma única coluna X, né, que nos dá informação a respeito dos comprimentos de onda para todas as outras Y. Então, nós iremos gerar um gráfico, né, com todas essas informações, um gráfico de linha, né, e esse gráfico ele vai nos dar o que nós conseguimos observar de fato lá no equipamento, né, durante a análise. Então, eu vou só também dar um recorte aqui, porque o que nos interessa é esse pico de maior absorção de energia, né? A gente percebe diversos outros picos aqui, mas o que a gente foca mesmo durante os testes catalíticos é a observação desse pico que está entre 450 a 650 nanômetros. Então, vou fazer um recorte aqui nele. Vou botar de 450 a 650. Pronto, a gente já consegue observar melhor. E também na vertical, né? Vou colocar de -1, não, vou colocar de 0 até 1,1. Pronto. Vou fechar esse gráfico. Então, até mesmo diante desses, antes de aplicar as funções matemáticas, né, diante desse espectro aqui, a gente já percebe que esse corante, né, que no caso é a rodamina B, ele já possui uma absorção, deixa eu centralizar aqui, na região de 553 nanômetros. Então, ele absorve nessa região de 553 nanômetros e a cor que a gente observa nesse corante é uma coloração rosa, né? Então, essa é uma das primeiras informações que a gente pode obter através dessas curvas de absorção, né? Que é a região onde o corante absorve energia, né? Dentro desse espectro, nessa região de 553 nanômetros, né? O que condiz com a literatura. Então, deixa eu só colocar, o gráfico já poderia ficar assim, né? Geralmente, os artigos eles apontam gráficos desse jeito, né? Gráficos dos testes catalíticos, para a gente ver o decaimento das curvas de absorção, né? Só melhorar aqui o perfil desse gráfico. Vou mudar a escala para ficar mais bonito. Vou botar 0,2. Pronto. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a absorvância, podemos colocar em unidade arbitrária, né, a unidade medida, e aqui em comprimento de onda mesmo. Então, geralmente, esse é um gráfico muito comum nesses estudos de fotodegradação que a gente vê nos artigos. Então, essa é uma das informações que a gente pode colher, né, o gráfico de decaimento das curvas de absorção, que a gente compara também com a concentração do corante, né? Então, a partir daqui eu já diria, né, poderia pressupor que esse corante ele foi degradado dentro de 80 minutos, visto que no início a gente tinha essa concentração aqui, que estava em 1, né, uma concentração de 1 vezes 10 a menos 5, e agora a gente tem uma concentração muito próxima de 0, né? Isso pode sugerir que o fotocatalisador utilizado durante essa reação ele foi realmente muito bom nesse teste, né, que durou apenas 80 minutos.
Então, outra informação que nós podemos obter é as curvas cinéticas, e para isso a gente vai coletar, vou dar uma ampliação aqui, nessa região do pico central aqui da banda, né, de absorção, e a gente vai coletar esses valores de Y, o valor da intensidade mais alta desses picos, de cada uma desses espectros aqui. Então, nesse primeiro pico, que a gente chama de padrão, a gente tem um valor de 0,9975916,3, e aí a gente vai coletar e anotar todos esses valores para todos os espectros. Então, aqui, para o espectro em menos 30 minutos, que está em vermelho, a gente tem 0,83. Para o que está em azul, a gente tem 0,8315, é um pouco menos, a concentração um pouco mais abaixo. O espectro em 5 minutos, a gente tem 0,69. Nesse em 10 minutos, a gente tem 0,60. Então, a gente vai coletar todos esses dados. Eu já fiz isso para poupar o trabalho, né? Tá aqui, olha. Vou só copiar e colar no Orange. Perdão. Então, a gente abre aqui um novo workbook, né? E cola esses valores. Então, a gente tem aqui a referência, né? Que é para o espectro padrão, espectro menos 30, menos 15, 5, 10 até 80. E eu fui coletando todos esses valores, né? Com a lupinha aqui, ó. Então, fui posicionando com essa ferramenta em cima de cada valor desse aqui e fui anotando. Então, no final, eu obtive esses valores aqui, né? Eu já tinha feito antes para poupar o nosso tempo. Então, o que a gente tem que saber, né? A respeito desses dados aqui. É importante a gente saber que nós ligamos a luz após 30 minutos. Então, geralmente o que nos interessa é o que está depois do teste, a partir do momento que a gente irradia aquele sistema, né? Até porque é um teste de fotocatálise, então tem que haver luz. Mas é interessante a gente fazer os estudos também de adsorção desse corante na superfície do catalisador e vice-versa. Por isso que a gente utiliza, a gente ainda coleta esses dados no escuro. Mas para o nosso estudo, a gente vai renomear, né, esses 3 primeiros valores aqui. Então, o que nós chamamos de padrão, a gente coleta lá no início no início do nosso teste. Então, a gente vai chamar esse padrão de menos 30. Esse valor em menos 30, a gente colhe quando já passa 30 minutos, 15 minutos de reação no escuro. Então, nós vamos chamar ele de menos 15. E esse menos 15 a gente colhe quando já está com 30 minutos de reação no escuro. Então, nós chamamos ele de 0. Então, a partir desse ponto que a gente coleta a última alíquota no escuro, todos os demais são irradiados. Então, é como se essa última alíquota coletada no escuro fosse o nosso 0, para dar início aos números positivos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, iremos criar um novo gráfico aqui. Vou botar ele em ponto e linha, né? Então, a gente já tem aqui um gráfico de concentração em função do tempo. Só que ainda não é esse gráfico que a gente utiliza em nossos artigos, em nossas pesquisas. Porque o que nos interessa saber é que cada ponto desse aqui, em menos 20, em menos 15, em 0, 5, 10, 20, 30 minutos, todos eles têm que ser em relação ao valor inicial. Então, a gente vai aplicar algumas funções, né, dentro desse nosso workbook de trabalho aqui. Então, vamos aqui criar mais 3 colunas, né? Nessa primeira coluna, nós vamos aplicar a lei de velocidade de ordem 0. Então, eu vou botar aqui, ordem 0. Essa ordem 0, ela leva em conta a concentração, uma concentração X, né?
em função da concentração inicial. Tá? Que eu explico direitinho para vocês. Na primeira ordem, nós chamamos aqui de pseudo primeira ordem. A gente já tem o Ln dessa concentração relativa. Então, aqui já é o Ln da concentração relativa. Para pseudo segunda ordem, a gente tem o inverso dessa concentração. Já que eu explico direitinho. Pseudo segunda ordem, só para a gente não se perder. Então, na ordem zero, o que nós temos é a concentração relativa. O que é a concentração relativa? É a concentração em qualquer um desses pontos dividido pela nossa concentração inicial. Então, como que a gente faz isso? Então, a concentração... Vou copiar esse valor da concentração inicial em menos 30, né? Fica mais prático. Então, a gente tem que a concentração, que é a coluna B, então, ou de B, ela é dividida pela concentração inicial. Então, quando eu faço isso, eu estou dividindo os novos valores serão iguais a esses antigos valores divididos pelo valor inicial. Então, a gente já observa que, diferentemente do outro gráfico, a gente tem um gráfico, uma curva de degradação iniciando em 1. Então, todos esses valores, eles são relativos a essa primeira concentração. Então, é isso que a gente chama de ordem zero. Já para a primeira ordem, a gente tem o Ln dessa concentração relativa, o menos Ln. Então, menos Ln da coluna C, a coluna que tem a concentração relativa. Então, todas as aplicações serão feitas em cima dessa concentração relativa. Então, a gente tem o Ln da concentração relativa. E para a pseudo segunda ordem, a gente tem o inverso, ou seja, 1 dividido por co de C, perdão. E também começa em 1. Então, a gente vai plotar cada um dessas curvas, né, que tem a lei da velocidade, tanto de ordem zero, pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem, e a gente vai traçar um fit linear para saber qual dessas funções matemáticas se adequam melhor ao nosso modelo de degradação, de curva de degradação. Então, também vai nos dar um índice de qualidade. Quanto mais próximo de 1, né, o índice de qualidade desse fit linear, mais adequado essa pseudo primeira ordem ou pseudo segunda ordem, ou ordem zero. Então, vamos de um por um. A gente já fez aqui o da ordem zero, perdão. Vou deixar aqui nosso gráfico. Novamente, geralmente, nos trabalhos quem trabalha com essa parte de testes fotocatalíticos, quando vai estimar a ordem da reação da fotocatálise, né, eles utilizam somente essa parte que é irradiada, a parte mesmo da fotocatálise. Então, a gente vai restringir, né, para que o fit linear ele se dê apenas do zero, né, que é quando começa a irradiar o sistema, até 80 minutos. Então, a gente restringiu aqui e vai passar um fit linear. Então, ok. Como eu falei, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, a gente percebe que não foi tão bom, né? Porque o R-square, esse índice de qualidade do fit linear, ele foi 0,89, que é um pouco distante de 1, né? Só que a gente só vai saber se esse valor é melhor ou pior que os demais quando a gente fizer para todas as curvas. Então, vamos deixar ele guardadinho aqui, né?
0,89 para a ordem 0, perdão. A gente vai fazer agora. Deixa eu só... Pronto. Então, a gente já fez para a coluna C, a gente vai fazer agora para a coluna... Vou fazer aqui para a última, para a pseudo segunda ordem, né? Plotar em linhas símbolo, né? Vou fechar aqui. Pseudo segunda ordem, né? Vou restringir novamente, né? Começando do 0 a 80, e vou traçar o fit linear para a gente obter o índice de qualidade desse fit linear. Calma, tá acabando já. Então, foi pior que o outro, né? Então, a gente obteve aqui um índice de 0,79. Até o momento, o que a gente determina é que a ordem 0 é o que está tendo o melhor índice, né? Então, até o momento, a reação é de ordem 0. Mas, geralmente, os artigos reportam que é de pseudo primeira ordem. Então, vamos traçar aqui para saber o valor. Fazer o teste com ele também. Procedimento, vocês já estão cientes, né? Vou restringir o 0. Eu já percebo uma linearidade melhor aqui. Só travar aqui. Traçar o fit linear. Eu já percebo uma linearidade, eu deduzo que será esse aqui, né? O que apresenta o índice mais próximo de 1. Então, e realmente olha só. O valor do nosso índice aqui do fit linear foi de 0,89. Foi o maior valor, né? O valor mais próximo de 1. Então, teoricamente, né? Essas curvas cinéticas, elas apresentam uma lei de velocidade de primeira ordem, né? Visto que o modelo se adequou mais às nossas curvas cinéticas. Então, a partir desses dados, é possível também encontrar os valores das constantes, né? Através desses índices de qualidades que é nos dado através do fit linear e tudo mais. Então, basicamente, o que eu trouxe para hoje foi isso, né? Tem muitas outras informações que a gente pode retirar, né? Tempo de meia-vida, todos aqueles parâmetros cinéticos, é possível se obter através desses testes, né? E tem também outras estudos que são feitos, né? Que são muito similares a esses aqui, como os testes de adsorção, para a gente saber qual tipo de adsorção que esses materiais possuem. Então, tudo isso é feito de forma bem similar ao que a gente realizou hoje, né? Vou botar aqui a curva. Basicamente isso que eu preparei para vocês hoje.